crime que aconteceu no dia 1º de junho, quando um homem foi deixado morto em frente ao HUT, Hospital de Urgência de Teresina. Vamos conversar com o Raimundo Lima. Traz aí o Raimundo Lima. Enquanto isso, você vê imagens aí. Esse caso, inclusive, nós mostramos aqui, ele simplesmente foi jogado. Um carro parou lá e jogaram, meu primo, em frente ao HUT. Nós mostramos outro caso, você se lembra, de um jovem que foi jogado ferido. Você lembra desse caso? Chegaram, pararam o carro em frente ao HUT, jogaram, ele ferido. Sobreviveu, depois a polícia foi lá, enfim, concluiu, chegou aos outros criminosos. Mas nesse caso, a pessoa estava morta. Jogaram lá em frente ao HUT e a pessoa estava morta. Obviamente com uma situação inusitada. E aí, a polícia começou a investigar. Obviamente pediu dilação de prazo, porque são 30 dias para a conclusão do inquérito. Nós tivemos a conclusão recentemente, então houve uma dilação de prazo, mas a polícia chegou ao final da investigação e o Raimundo Lima, que está aqui ao vivo, vai trazer agora toda a história, desde o início até a conclusão desse inquérito, para você que nos acompanha em todo o Piauí. Raimundo, boa tarde, meu amigo, seja bem-vindo, prazer recebê-lo aqui. Só para a gente relembrar quem nos acompanha, como é que foi essa história? Quer dizer, o carro parou em frente ao HUT e literalmente rebolaram o corpo em frente ao hospital? Pois é, antes, boa tarde, Douglas, boa tarde para a nossa audiência. Esse caso, Douglas, aconteceu no dia 1º de junho. Esse homem foi encontrado lá na porta do hospital, já morto, e a polícia começou a investigar de que forma que esse homem teria morrido, o que teria acontecido, e as investigações avançaram. Por muitas vezes estivemos lá no DHPP buscando com o delegado responsável pela investigação novas informações, mas eles preferiram aguardar, entendeu, o desenrolar dos fatos, e agora finalmente toda essa história foi revelada e a investigação foi concluída. Na verdade, esse homem foi deixado na frente do hospital já sem vida por comparsas de uma tentativa de assalto a um empresário na zona sul da cidade. O delegado do DHPP é que nos dá todos os detalhes do que aconteceu naquele dia 1º de junho. Vamos acompanhar. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa em Teresina concluiu a investigação da morte de um homem deixado dentro de um carro na frente do HUT no dia 1º de junho passado. A polícia descobriu que a vítima, José Vinícius Costa Ribeiro, foi morto numa troca de tiros com um empresário durante uma tentativa de assalto. Quando o empresário notou que tinha esquecido parte do faturamento do dia no carro, ele, depois que entrou na residência dele, ele retornou. E ele pressentiu e resolveu pegar a arma que ele tem devidamente registrada e foi até o carro pegar o dinheiro. Quando ele saiu da residência dele, a vítima e outros 2 indivíduos encapuzados estavam naquele veículo Sandero na esquina parados. Quando eles viram o empresário, deram voz de assalto para o empresário. O empresário, ao notar a hostilidade, tentou se abrigar e eles começaram a atirar. Provavelmente, segundo os relatos que temos, os 3 estavam armados, ou seja, a vítima e os outros 2 comparsas. O empresário conseguiu reagir. Depois de ver o caso repercutir na imprensa, segundo a polícia, os comparsas do assaltante se livraram do carro usado na tentativa de assalto. Os 3 indivíduos retornaram para o carro. A vítima baleada, eles tentaram procurar socorro, foram inicialmente para a UPA do Promorá. Acho que não sabemos ainda o motivo, mas da UPA eles seguiram até a BR e deixaram a vítima já morta dentro do carro no posto de gasolina. Depois que o SAMU foi acionado, o motorista e o comparsa da vítima retornou, pegou a vítima e levou para a HUT. Nós estamos trabalhando aí para tentar identificar os outros 2 indivíduos que estavam com a vítima, né? Segundo a polícia, por ter reagido a uma tentativa de assalto, o empresário não vai ser indiciado. O crime vai ser caracterizado como legítima defesa. Agora, o trabalho da polícia é encontrar
os outros comparsas do assaltante morto na troca de tiros. Eram 3 indivíduos armados, atiraram contra ele e ele simplesmente reagiu àquela agressão injusta, né, por parte. Isso também é importante ressaltar que o empresário já tinha sofrido uma tentativa de assalto uns 3 ou 4 dias antes. Estamos verificando se essa tentativa anterior foi a vítima ou não. Vamos tentar verificar se há conexão entre essas duas tentativas de roubo contra o empresário. Bom, vamos então aguardar o trabalho do DHPP no sentido de identificar e capturar esses comparsas desse assaltante que foi morto. E fica claro aí a dificuldade que as pessoas têm de trabalhar. O empresário, que já tinha sido vítima 2 vezes de tentativa de assalto, teve que agir desta forma, tomar as providências para não ser assaltado e muitas vezes, infelizmente, acabar sendo baleado. Agora, resta aguardar o resultado dessas investigações. Douglas. Mundo, só para a gente esclarecer esse caso, deixar mais transparente, o empresário estava em casa, né? Sim. Aí ele ia pegar um dinheiro para fazer o depósito, o dinheiro do faturamento da empresa, era isso? Isso, não, na verdade ele tinha pego o dinheiro, tinha saído do estabelecimento comercial, do restaurante, ele é dono de restaurante. Na Zona Sul. Da Zona Sul. Sim. E foi para casa depois de encerrar o expediente. Só que ele já estava sendo seguido, monitorado pelos criminosos. Quando ele chegou em casa, que saiu do carro, como explicou o delegado, ele lembrou que tinha deixado o dinheiro no carro. E aí, ao retornar, já tendo sido vítima de outra tentativa de assalto, ele decidiu sair de casa para ir até o carro, mas já preparado, ou seja, já armado, porque ele sabia que poderia ser vítima de mais uma tentativa de roubo. E foi exatamente assim que acabou acontecendo. Agora, o que chama atenção é o fato dos criminosos não terem tentado interceptar o carro da vítima no trajeto do restaurante para casa, né? A sorte da vítima foi essa. Exatamente. A sorte, eles certamente devem ter achado que seria mais fácil efetuar esse roubo na residência da própria vítima. Também não esperava que a vítima saísse de lá armada, né? Exatamente. Agora, aí mudou outro detalhe também que é importante destacar, é o seguinte: ele sai de casa para pegar o dinheiro que está no veículo dele. Isso. Olha, é bom dizer o seguinte, viu, que o empresário é vítima nessa história. Sim, sim. O empresário é vítima, é um cidadão de bem, trabalhador, saiu do seu estabelecimento, foi para a residência dele. A arma, como disse o delegado, é registrada. Então não tem nada de ilegal. Total legítima defesa, não tem nem o que se discutir. Muito bem. Agora, ele também teve sorte, o empresário, porque ao sair da residência, eles começam a disparar. E segundo o delegado, os 3 estavam armados ali. Exatamente. Teve sorte de não ser atingido, né? Pois é, eles procurou se abrigar atrás do carro e revidou, né? Obviamente. E aí imagino eu, depois deste ter sido atingido, eles desistiram, né? Porque com uma pessoa ferida. Sim, quando eles ficaram trocando tiro, logo perceberam que o parceiro deles estava ferido. E aí eles trataram de colocar o parceiro dentro do carro, levaram ele para um hospital na Zona Sul, a UPA do Promorá. Não deu certo lá o atendimento, o SAMU, eles deixaram o carro próximo de um posto de gasolina. E aí, depois, entraram no carro novamente e foram para o Hospital de Urgências de Teresina. Lá no HUT, o parceiro deles foi deixado, mas já estava sem vida. Raimundo, eles deixaram em frente ao hospital, exatamente, com o carro e tudo, só para a gente fechar a história. Eles deixaram o carro com o corpo, ou deixaram o corpo na calçada? Como é que foi a circunstância de deixar o corpo lá no HUT? Eles deixaram, segundo a polícia, eles deixaram o corpo dentro do carro. Esse carro que eles estavam utilizando para assaltos? Isso. Entendeu? E aí, em frente ali, próximo ao HUT, viram ali o carro, né? As pessoas, né, aquela movimentação normal, acabaram vendo aquele carro, verificaram lá a pessoa que estava dentro, mas já estava sem vida.
Que loucura, hein? Meu Deus do céu. É de fato, é incrível. Eu estava falando aqui com meu primo o seguinte, meu primo Ed. O caso que nós mostramos aqui, Armando, você lembra? Que foi uma situação semelhante, só que neste caso, um dos criminosos foi atingido com uma bala e rebolaram ele na calçada, mas ele vivo ainda, né? Isso, você lembra, exatamente. Né? Acho que você fez essa reportagem, né? Se foi você que fez essa reportagem. Mas vivo ainda. Que também foi uma situação de defesa das vítimas. Esse caso aconteceu, inclusive, na zona sudeste da capital piauiense, durante uma tentativa de assalto. Se isso virar moda, despachar criminoso assim, rebolando no HUT, o negócio fica feio, viu?